Um tempo para a gente falar sobre esse assunto no programa. É um assunto bem importante, foi o grande jogo do dia, a gente vai falar sobre ele. Se você só pudesse assistir um jogo, qual seria? Você optaria pelo jogo do seu time, independentemente de qual era o adversário e tal, um jogo do seu time, ou você assistiria Real Madrid e Paris Saint-Germain? Então, você vai optar por um jogo, de repente, no mesmo horário. Tem que escolher um. Tem o meu time jogando e tem Real Paris Saint-Germain. Qual jogo você escolhe? Tá bom? Vote aí e participe também na hashtag Linha de Quarta. A gente começa o programa de hoje falando sobre a segunda derrota seguida do Corinthians. 3 derrotas nesse Campeonato Paulista, sendo 2 em casa, né? Uma pra Ponte ali quando estava jogando Pacaembu e agora essa derrota pro São Bento. Puxou o freio de mão o Corinthians, Juca? Não, boa noite. Não tem freio, boa noite. Não tem freio de mão pra puxar. Tá tentando, tá jogando um futebol do tamanho do Paulistinha. Você imagine hoje reabertura da Arena Corinthians. Sim. Novo gramado. Uma atração, né? 14 mil pessoas. O torcedor puxou o freio de mão também? 14 mil pessoas. Terceiro menor público da história da Arena Corinthians. Toma um gol, como o Corinthians tem tomado, já não é de hoje, né, em cobrança de escanteio, e o time não é capaz de criar nada de substantivo a ponto de o São Bento ter estado mais perto no segundo gol do que o Corinthians, embora pressionando com posse de bola. Porque está evidente que o Corinthians tem problemas que o Corinthians não consegue resolver. Não será com o Júnior Dutra que vai resolver. Para mim é muito claro. O Carille tem que começar a pensar em jogar sem centroavante. A menos que esse Matheus, que veio do ABC de Natal, seja o fenômeno que dizem lá no Rio Grande do Norte. Então vamos lá, Juca. Então você já tira da lista o Casim, que seria o cara do ofício. Claro. E o Júnior Dutra, que não é o cara do ofício. Tá na cara também que, pelo menos por enquanto, que o Juninho não é o jogador que o Corinthians precisaria para substituir o Arana. E aí o time começa a ficar nervoso, começa a ficar ansioso, a ponto de ter lançado mão de Danilo. Aos 38 anos, Danilo entrou em campo para tentar pôr um pouco de ordem nas coisas. E pior ou melhor, conseguiu botar ordem nas coisas, né? Mas o fato é que o Corinthians está vivendo aquilo que se supunha que viveria mesmo, sem o Jô, né? Sem o Pablo, sem o Arana. Aquele time do Corinthians que já terminou o ano passado aos trancos e barrancos, é um time no começo dessa temporada literalmente medíocre. Como tal, está sujeito a perder de um time ruim, como é o time do São Bento, mas que eu repito, teve uma chance mais clara de fazer 2-0 do que sofreu ameaças de tomar o gol de empate. Acho que um resultado absolutamente que tenha espelhado o que foi o jogo e o que foi o interesse da Fiel em torno do jogo. Sim. Daqui a pouquinho a gente vai falar de uma vitória maiúscula do Vasco, jogando em casa contra o Jorge Wilstermann. Olhou para o Jorge Wilstermann e falou: "Eu Concepción de novo? Tá bom, 4-0. Só que dessa vez jogando em casa." Deixou a vaga extremamente bem encaminhada. Já vou falar quem está na fase de grupos. Está na fase de grupos o Vasco, né? Outro próximo jogo, jogar com seriedade, mera formalidade. Daqui a pouco a gente vai falar disso, hein? Falar de alguns personagens do jogo do Corinthians, porque a gente tá vendo o jogo e tá olhando o Twitter ali. E um cara que não foi titular na temporada passada, mas que o Carille vê com bons olhos, acha que pode trabalhar até nessa história da possível negociação com o Santos, né? Deu o posicionamento dele, quer continuar com o Marquinhos Gabriel. E o Marquinhos Gabriel hoje é um personagem que foi digno de muitos elogios ali no Twitter, né? Entre aspas, né? É outro jogador que está decepcionando com as oportunidades que vem tendo, ou Arnaldo? Ou não? Sim, mas eu entendo que não é por conta desse jogo. Aliás, no primeiro tempo, em que o Corinthians perdeu, tomou o gol, as poucas jogadas criativas do Corinthians nasceram pelos pés do Marquinhos Gabriel, jogando da direita para o centro. 2 finalizações e tudo mais. O Marquinhos Gabriel teve um bom momento no Santos, mas ele sempre foi um jogador irregular. Jogou no Inter, jogou no Palmeiras, jogou em vários clubes, jogou no Bahia. Nunca foi um jogador constante.
Eu acho que o Marquinhos Gabriel e outros jogadores que aparecem no Twitter como Cristos refletem o momento atual do Corinthians. E o Juca tocou num ponto muito importante. Esse time do Corinthians, reforçado pelo Jô, pelo Arana e pelo Pablo, já dava sinais de limites claros no segundo turno do Brasileirão. O time está mais fraco. O grande risco que o Corinthians corre há 2 semanas da sua estreia na Libertadores é o Carille perder a mão. Como disse o Juca, o Carille tem que tentar alguma coisa diferente. Será que ele tem material para isso? Dá para arriscar agora está meio em cima. Tem o Clássico Palmeiras, tem a Libertadores daqui a pouco. Arriscar é mudar o jeito, a forma do time jogar, acho pouco provável. Uma coisa que ele vai fazer, eu tenho certeza. Já tenho, não sei se vai ser com o Ralf voltou também fora de forma, então, corrigir os gols que o Corinthians toma pelo alto. Senão a Libertadores já cobra o preço. E tem uma coisa também que é óbvia. Não é só uma questão de posicionamento. O Corinthians tem um time baixo, baixíssimo. A gente vem tocando nisso toda a rodada. São 2 zagueiros. O Gabriel estava marcando ali, né? Exato. O primeiro pau é o Gabriel, que é baixo. Tem os 2 zagueiros e o centroavante. O resto do time é baixo. Rodriguinho baixo, Jadson baixo, Juninho Capixaba baixo, Cleison baixo, e aí por diante. Ele vai ter que pensar nisso também. Se não quiser, se está difícil ganhar, porque não tem centroavante, tem que pelo menos tentar não perder. Para começar a fase de grupos da Libertadores. Porque se começar a perder na fase de grupos da Libertadores, aí não. Paulistinha, que não importa para ninguém. Passa a importar. Né? Então acho que são coisas que o Marquinhos Gabriel, depois dos lampeios, foi colocado do lado esquerdo no segundo tempo, sumiu, aliás, marcado. Eu nunca vi, só um parênteses, juro que eu não vou falar mais sobre isso. Eu nunca vi, insisto, porque eu assisto bastante jogo. Lateral direito canhoto. O senhor Regis Souza, do São Bento, fez uma partidaça, sobretudo por ser canhoto como lateral direito. Todo torto, e ninguém entendia como ele jogava. Ele marcou bem, apoiou bem, armou bem. Palmas para o Regis Souza. O Marquinhos Gabriel morreu quando foi jogar no setor do Regis Souza. E foi substituído pelo Cleison. Ou seja, a oportunidade para ele durou 60 minutos. Talvez ele nem volte a jogar. Com mais essa especulação de possíveis trocas e tudo mais. Mas assim, se ele não vai resolver os problemas do Corinthians, acho que está claro, o Corinthians precisa ter um banco melhor do que tem. O elenco do Corinthians, isso a gente vem falando desde o final do ano passado. Com esse elenco, o Corinthians não toca o Brasileirão e a Libertadores ao mesmo tempo. Eu não estou nem falando do Paulistinha, certo? Sim. E cada vez mais, aquela distinção do Carille, em São Paulo, o Palmeiras está à frente, nós estamos com o São Paulo e o Santos abaixo, tem uma correção. O Palmeiras está à frente e o resto tudo, todos os 3, estão atrás, bem atrás. Sim, exatamente. Eu tô com uma curiosidade nesse jogo, porque contra o Santo André foram 45 passes errados. Mais alto número do Corinthians. Acho que hoje foi mais, porque na metade do primeiro tempo já tinha 19. Fechou o primeiro tempo com 23. Então. 23, 24 ali. Eu tô curioso para saber os números finais aí desse jogo. Ô Mauro, o Juca já falou aqui, ó. Casim nem pensar. Ok. Júnior Dutra. Também não é a dele, não dá para cobrar tanto, mas nem pensar. Quem sobrou, Juca? Vamos lá. Sobrou Sheik, sobrou Danilo sobrou Carlinhos, mas né? Aí você tem, você tem o Pedrinho, que o Carlinhos não usa, né? Você tem o Luca, que eventualmente não é um centroavante de ofício, mas que o Corinthians pode usar. Jogou na Ponte Preta ano passado, fez uma temporada bastante razoável, fez muito gol, né? Eu acho que essas opções o Corinthians... Agora, como disse o Arnaldo, a Libertadores está aí. Está aí agora. E o Carlinhos insistiu muito com essa formação, que é um jeito dele ser, né? Vai fazer alterações agora? Não sei. Então, Mauro, de quem é a vez agora? Quem tá com a senha agora, hein? Porque já foi o Casim, já foi o Júnior Dutra. Eu acho que o problema é mais profundo, né? Não é uma questão só de trocar um jogador, né? O Corinthians não criou várias situações perdidas por um centroavante. Se fosse isso, não, tira o Casim, que é ruim demais, põe o fulaninho, que é mais ou menos, mas empurra a bola pro gol. Não é o caso. O Corinthians teve 69% de posse de bola, o Corinthians finalizou 19 vezes, só 4 delas certas, ou seja, muitas finalizações, porque tem volume de jogo, tem a bola por muito tempo, mas não são tantas finalizações claras. Uma ou outra, teve ali uma outra no final, quase até empatou o jogo.
Sobre os passes errados, 53 passes errados, mas acertou 559, porque ficou quase todo o tempo com a bola. 183 passes trocou o São Bento. Quantos passes errados? 53. Ó. E acertou 559, mas também é um número alto, porque é muito tempo com a bola no pé. O adversário não quer a bola. Mais ou menos a situação que o Corinthians viveu do outro lado, em tantas oportunidades na temporada passada, mas que naturalmente isso aconteceria em outros momentos, especialmente contra times mais fracos no campeonato estadual. Eu acho que o problema não é só um centroavante, o centroavante é um dos problemas. E na questão da reposição, por exemplo, o Henrique foi tratado como um zagueiro, né, de seleção quando chegou para o lugar do Pablo. Não vinha tem assim nível no de seleção, Fluminense, na minha né? opinião. Nunca entendi porque ele foi para a Copa do Mundo 2014. Até entendi por quê, né? Preferências do técnico, aquelas coisas, mas não tem bola para isso, nunca teve. Não é um mau zagueiro, mas não é essa coisa toda. Assim, acho que as baixas também não são só as baixas que explicam, porque o time já vem numa queda, como a gente tem falado aqui há algum tempo, desde o segundo turno do ano passado. Então tem setembro, outubro, novembro, dezembro, já 6 meses mais ou menos, que o Corinthians começou a descer a ladeira. E só foi campeão brasileiro porque o primeiro turno foi muito acima da média. Então, ali no equilíbrio entre um turno e outro, terminou com uma pontuação. Mas essa queda já aconteceu. Cada vez fica mais claro que o que aconteceu no primeiro turno do Campeonato Brasileiro do ano passado foi algo absolutamente atípico e que dificilmente vai acontecer de novo. É muito improvável que o Corinthians se aproxime daquele nível de atuações. Mas também ganhou o Campeonato Estadual, mas sem jogar de uma forma tão regular e tão eficiente. Foi o bastante para ganhar o estadual. Mas no brasileiro atingiu algo próximo da excelência. Por um elenco desse nível, eu diria que além da excelência, né? Porque foi mais do que se imaginava. Agora a questão o que eu acho assim, é uma necessidade cada vez mais evidente de reforços, mas é um clube que não tem dinheiro para isso. Mas tem novos dirigentes, que nem sempre, Cartola sabe como é, nem sempre ele trabalha ali com o seu orçamento, ele pode sair contratando de forma alucinada. E aí até pode trazer algumas soluções, ou não, dependendo do nível das contratações e da capacidade ou não de escolher os jogadores certos, ou pode trazer outro tipo de problema. Mas acho que o Corinthians está com um sarrafo muito alto desproporcional ao seu elenco, porque conseguiu fazer algo muito maior do que se imaginava no ano passado. Né? O preço que se paga por ter conseguido ir tão longe. Claro que é maravilhoso ser campeão brasileiro, óbvio. Lógico. Mas o preço é esse. Agora as pessoas cobram mais. Esses caras não tem como entregar mais. Não tem. Esse elenco dificilmente vai entregar mais do que isso. E dificilmente vai chegar naquele nível do ano passado. E contra um adversário pequeno, time menor, esse time sequer vai proporcionar ao Corinthians aquela oportunidade de jogar no erro do adversário, jogar com menos posse de bola, jogar de forma organizada defensivamente, finalizando poucas vezes, mas de forma cirúrgica. Isso não está mais acontecendo e dificilmente vai ser oferecido. Talvez na Libertadores aconteça. Sim. Fora de casa, dependendo do adversário, isso até deve acontecer. E talvez até a gente volte aqui numa quarta-feira. Você vê o Corinthians na Libertadores, porque o jogo pode se tornar mais interessante para ele. Pode se tornar um jogo mais favorável à forma eficiente de jogar desse Corinthians, que é aquela que a gente viu no ano passado. É isso. Muito cedo para pensar em trocar o esquema? 4-1-4-1 aí, que o Carille voltou com essa ideia esse ano? Hoje, no jogo de hoje, depois que saiu o Jadson, ele até voltou, né? Fez ali o 4-2-3-1, que foi o esquema que... Quando saiu o Jadson, veio o Camacho. Quando saiu o Jadson, ele entrou o Camacho. Mas acho que o Jadson nessa discussão toda sobre a queda do Corinthians, acho que é um ponto central. Vamos lembrar do ano passado, né? Ele caiu de produção, e aí muitos falaram, tem que sair o Jadson, porque não tá jogando, E aí o Corinthians caiu bastante o seu nível, com o Jadson às vezes saindo, às vezes entrando. Ele já não era aquela unanimidade naquele momento. E não há dúvida de que ele é um ótimo jogador e tal. Mas ele caiu de rendimento no ano passado e o Corinthians caiu junto. E esse ano ele mudou de posição, né? O cara está tentando jogar com o Jadson pelo meio. E até agora, com algumas vitórias e tal, mas hoje, por exemplo, não funcionou de novo. E aí ele tira o Jadson, volta para o 4-2-3-1, sem o Jadson, sem nem a possibilidade do Jadson jogar de lado, né? Como ele jogou no ano passado. Acho que a má fase do Corinthians, não só por ele, mas também passa pela má fase do Jadson, que acho que já vem desde o ano passado, né? Desde o segundo turno do ano passado. Se o Carille vai abandonar esse esquema, eu acho que essa possibilidade de trazer o Ralf indica que não. Que ele vai tentar o 4-1-4-1 de novo, sendo o Ralf justamente o 1. Mas, assim, acho que vai ter que ter outro tipo de alternativa, né? Sobretudo para o comando do ataque. Não tem mais o Jô, né? Que chegavam 3 bolas, uma ele guardava. Decidia jogo. Não tem mais. Não tem mais o cara que decide jogo lá, jogando na frente. E o Carille tá tentando, né? Tentou o Casim, falou que não desiste de jogador, aí sai o Casim, entra o Júnior Dutra, aí entra até o Danilo, que entrou hoje.
Sheik, que nem entrou hoje, mas enfim. Só o calendário do Corinthians, Tironi, aqui para... O próximo jogo do Corinthians é na segunda-feira, antes do linha de passe. Contra o Red Bull em Campinas. Depois, Aliás, o que a gente tá colando em jogo do Corinthians não é voluntário. Não. não é proposital de verdade. Depois Palmeiras. Depois do Palmeiras, sábado. Depois o Milionários na Colômbia, fora na quarta. Depois o Santos na Vila Belmiro no outro domingo. Sequência Então, é uma boa, sequência- hein? Ou o que o Mauro falou, então é melhor jogar contra time que... Esse time é melhor mesmo jogar contra time que agride e tal, ou o Corinthians vai ter turbulência. Sim, aí está chegando nessa fase da temporada que vai ter jogos em sequência muito difíceis, com a dúvida sobre o 4-1-4-1, sobre o 4-2-3-1, sobre o Jadson, sobre o comando do ataque, com muitas dúvidas, né? Na hora que acaba, tipo, o armistício acaba, fala, bom, agora já dá para começar a cobrar, é a hora que o Corinthians vai pegar uma sequência de jogos difíceis e vai ser cobrado por isso, né? Até pela sua torcida que já está cobrando. Sem dúvida. Lembrando que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre Neymar e CR7, Real Madrid, Paris Saint-Germain, grande jogo, hoje vitória do Real Madrid.